Keita Takahashi. É provável que você não conheça esse nome ou tenha ouvido falar muito de relance. Ou talvez conheça, pelo tão animado Katamari Damacy. Este é seu criador, assim como o Nob Boy e o Atan. Mas por que eu estou falando dele aqui? Pelo simples fato de como que esse simpático e gentil artista e designer de jogos japonês, que se formou na Universidade de Arte de Musashino, espero ter falado certo, né? Conseguiu se impactar na minha vida. Takahashi, através de seus jogos, conseguiu fazer eu me sentir em tanta sincronia comigo mesmo, como se tudo dentro de mim se encaixasse perfeitamente durante as horas de gameplays de suas artes. Se você não conhece os trabalhos dele, não se preocupe, porque era impossível fazer esse vídeo sem citar pelo menos algumas de suas obras. Em 18 de março de 2004, Katamari Damacy era lançado para PlayStation 2, desenvolvido pela Namco e pela Now Production, mostrando até então uma ideia de jogo um tanto quanto inusitada. Um pequeno ser verde chamado Príncipe que rola uma bola intitulada Katamari por aí, grudando tudo em seu caminho, a comando do seu grandioso pai, o rei de todo o cosmos, que acidentalmente destruiu as estrelas do universo junto com a lua. Agora eu te pergunto, antes de Katamari Damacy, onde você tinha visto algo assim? O que mais pode te pegar de surpresa dentro de Katamari é o seu estilo de gameplay, sendo necessário utilizar os dois analógicos do controle para controlar a Katamari pelo cenário. Mas por que Katamari Damacy conseguiu se tornar algo tão importante para mim? Eu já comentei sobre isso em outro vídeo, mas nunca vou me cansar de repetir. Katamari é uma obra tão atenciosa, detalhista, envolvente, empolgante com suas características. Infelizmente, eu até então só pude jogar o Reroll, lançado mais recentemente. Mas não é por isso que a originalidade de Katamari se esvaiu ao longo do tempo. Pelos poucos minutos de gameplay, eu estava fascinado com a quantidade de detalhes presentes no jogo. Cada item que você rola possuindo seu nome específico, o cenário que é enorme comparado ao seu tamanho, a sua trilha sonora que é impecável, indo desde um belo jazz a um energizante samba. As expressões do príncipe a cada ação que você toma era um prato cheio para mim, e até então estou numa busca incansável por sua versão de PlayStation 2. O próprio Takahashi se surpreendeu muito pelo sucesso do seu pequeno amiguinho verde e sua bola, e logo já estava no desenvolvimento da sequência. Lançando em 6 de julho de 2005, We Love Katamari introduziu mais detalhes extraordinários em sua criação, fazendo uma nova história, onde agora o rei e o príncipe ajudam seus fãs na Terra com favores, e ainda com uma mecânica mais inusitada ainda, um modo cooperativo de 2 jogadores super dinâmico, onde cada pessoa controla metade da Katamari, estimulando assim um grande trabalho em equipe para ser possível continuar crescendo. Entretanto, em 22 de dezembro de 2005, Me and My Katamari é lançado para PSP, sendo o terceiro jogo da série, mas o primeiro sem envolvimento de Keita Takahashi, continuando ainda com a mesma ideia dos outros 2 jogos. A partir de então, Takahashi não participou no desenvolvimento de mais nenhum Katamari. Logo, em 19 de fevereiro de 2009 para PlayStation 3, Keita nos convida para mais uma aventura, agora em Nob Boy, onde os jogadores agora controlam uma espécie de minhoca intitulada Boy, que pode esticar seu corpo seguindo o analógico esquerdo para controlar a frente e o direito para controlar a parte de trás de Boy, retornando assim a mentalidade de Katamari com seus controles. Ao longo do jogo, são adquiridos pontos que são enviados via online para um personagem chamado Sol e passados para outra personagem chamada Girl. Esta usa os pontos dos vários jogadores acumulados para se esticar da Terra através dos planetas para liberar novos níveis. Mas, ao longo do tempo, devido ao número de jogadores ter diminuído, Girl só pôde terminar seu trajeto 2.489 dias depois do lançamento do jogo, alcançando o Sol e liberando o final oficial. Então, em 2010, Keita afirma a saída da Namco Bandai, mostrando descontentamento com o rumo do mercado dos games desde a última E3, em julho.
Ele mesmo acabou se chamando de incompetente em uma entrevista ao blog The Setup. Estou fazendo jogos de videogame para a empresa mediana Namco Bandai Games Inc. Eu sou tão incompetente que fiz apenas 4 jogos em 11 anos de empresa, ele disse. Embora eu não pense em nada disso, você fazer somente 4 jogos em 11 anos que foram feitos com carinho, atenção, afeto e mais, significa muito mais se você tivesse feito uns 20, onde seriam só para vender. Isto é o que eu mais aprecio nesse cara. Keita não esperava continuar no rumo dos jogos. Já foi ouvido dele que o que ele realmente queria fazer era criar parques de diversões. Com certeza seria mais uma aventura incrível de sua mente. Embora seus outros projetos não tenham ficado tão famosos, Keita recentemente nos chama mais uma vez para uma doce e amigável história em Watan, lançado em 17 de dezembro de 2019 para PS4 e PC. Este, onde você começa como um cubo solitário, desejando saber onde seus amigos foram parar. Descobre que ao interagir com outros objetos, estes também se animam e acabam atraindo ainda mais objetos. Uma semente, se plantar, gera uma árvore, que esta gera frutos, atraindo assim uma boca, que ao comer faz cocôs, que chamam a atenção de um vaso, e por aí vai. A capacidade de Watan, assim como os outros jogos de Takahashi, de gerar fortes emoções é algo que é um tanto passado despercebido hoje em dia. Em momentos que muitos só querem saber de gráficos ultra realistas e mecânicas tão surreais, jogos que só querem te passar uma mensagem positiva muitas vezes vão ficar em segundo plano. Não é à toa que geralmente você percebe que jogos assim foram feitos por estúdios pequenos. E eu não estou aqui para julgar aqueles que preferem os jogos mais realistas, cada um tem o seu gosto. Mesmo com poucos traços para os rostos, os personagens de Watan conseguem expressar sem nenhuma dificuldade suas emoções. O simples fato de darem as mãos e fazerem uma ciranda já é algo incrivelmente significativo. Confesso que muitas vezes ao longo da primeira interação com Watan, eu chorei de emoção. É como se fosse possível sentir o sentimento dessas criaturinhas e ver todas rindo como crianças é algo de aquecer o coração. Muitas vezes quando alguém estava chorando e tal personagem perguntava o que havia ocorrido, eu também estava na dúvida, mostrando, mesmo sem eu perceber, uma preocupação com aquele amiguinho. Mas, agora sim, o real motivo de Keita Takahashi ter se tornado tão importante na minha vida. Eu admiro a visão do mundo que ele tem sobre as coisas e particularmente falando, é uma visão que eu também possuo. Uma forma de ver o mundo de um jeito bobinho, ingênuo, sem deixar a sua criança interior morrer. A partir do momento em que você nota um controle todo estranho, uma mensagem já está escondida ali. Por mais que seja algo difícil de entender, se você se esforçar, você vai conseguir. Vários jogadores se juntando para cada vez ir mais longe. Pessoas dando as mãos, mostrando que tudo é melhor quando se feito junto. É algo lindo de se ver. Keita Takahashi é um homem com uma mente incrível. Eu gostaria muito se existisse muito mais pessoas assim no mundo que pensassem de uma mesma forma. Eu amo seus trabalhos e amo ser seu fã. And Keita, if someday you reach here and see this video, if you didn't understand something because my poor English, that's alright. Thank you so much, not only for the games, but for changing my life, for showing me that are many other people around the world that see the life just like me. Remember, we will keep rolling until the sky is full of shining stars again. Thank you.